Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém? Palavra do Senhor aberta no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 23. Livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 23. Aleluia, Jesus. Quem veio para ouvir a palavra nessa noite? Amém. Todos encontraram? Amém. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus os entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém? Podeis assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, nessa noite nós vamos falar de um dos personagens mais famosos da Bíblia, Sansão. A palavra do Senhor diz que a mãe de Sansão era estéril, não podia ter filhos, mas que certa vez o Senhor avisou que ela teria um filho e ele seria nazireu, ou seja, ele não passaria navalha sobre a sua cabeça, e o Senhor agiria através da vida dele para a libertação do povo de Israel. Contudo, eu acredito que quando Sansão era criança, brincava e tal, aquele negócio todo, mas quando ele toma o porte de homem, o Senhor começa a usar a Sansão contra os inimigos de Israel. Mas nós, muitas das vezes, não entendemos o projeto de Deus para as nossas vidas. Cada um de nós aqui, Deus conhece antes de ser concebido. Cada um de nós aqui tem um propósito escrito
um desígnio escrito de Deus para as nossas vidas. Mas acontece que existem situações que podem me afastar desses desígnios do Senhor. Sansão, ele se casa, e logo depois de se casar, sua mulher vem a morrer, ele conhece Dalila, e ele se encanta pela beleza de Dalila. Isso depois de já ter destruído a seara dos filisteus, ter matado vários com a queixada de jumento e tal, ter matado um leão, ter comido o mel ali que brotou da carcaça do leão. As abelhas fizeram um ninho ali na carcaça do leão e ter comido aquilo ali. Depois de várias coisas que Sansão fez, ele conhece Dalila. E ao conhecer Dalila, o coração dele se namora por aquela mulher. Só que o pai dele, Manoá, fala: filho, não há entre as nossas irmãs nenhuma mulher que sirva para você, tem que ser uma filisteia. E ele, apaixonado, quer porque quer Dalila. Se Sansão tivesse permanecido no propósito que Deus havia preparado para a vida dele, Sansão não teria sofrido o que sofreu lá no final. Porque quando você se desvia do caminho de Deus, você vai encontrar o sofrimento lá no final. Quando você se desvia do propósito de Deus, você vai viver o propósito do diabo. Quando você se desvia daquele caminho que Deus preparou para você, desde antes do teu nascimento, pode ter certeza que um outro caminho se abrirá para você. E talvez um caminho bonito, florido, mas que ao final dele, você vai encontrar a porta larga, que vai lançar a tua vida ao inferno. Sansão poderia ter vivido e ter governado sobre Israel, né? Poderia ter feito grandes coisas da vontade de Deus, mas ele optou por deixar a sua carne falar mais alto. E a palavra vai nos dizer que que Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, que se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram até ela e lhe disseram: persude-o e vê em que consiste a sua grande força. Quer dizer, quando ele se enamora de Dalila, logo os príncipes filisteus ficam sabendo disso, e eles vão lá e persuadem ela com 1.100 moedas de prata, para que ela pudesse descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E por 3 vezes Sansão engana Dalila. Se me amarrar com cipó verde, não sei o que lá, eu pego a força. Ela ia amarrar, olha a inocência da pessoa. Ela ia, amarrava ele com aquele cipó verde lá, e gritava: os filisteus estão vindo aí. Ele arrebentava e acabava com os filisteus. Se eu for amarrado com corda que nunca teve trabalho nenhum, eu perco a minha força. E ela vai, amarra ele e chama os filisteus, ele arrebenta as cordas e acaba. Nem assim o infeliz do Sansão não percebe que estava sendo ludibriado, que aquela mulher não gostava dele. Aquela mulher queria era as 1.100 moedas de prata. Quantas vezes o Senhor tem nos mostrado caminho para seguirmos, e nós optamos por seguir outro caminho? Quantas vezes o Senhor tem colocado pessoas na nossa vida, e essas pessoas dão sinais claros que querem a nossa destruição, mas nós preferimos estar perto dessas pessoas. Quantas vezes essas pessoas querem nos calar, essas pessoas querem jogar em nós um testemunho falso, essas pessoas querem nos subjugar, mas nós continuamos ali, adulando essas pessoas, sendo que o Senhor,
está mostrando claramente que essas pessoas não são para andar conosco. Não é qualquer pessoa que vai andar comigo. Não é qualquer pessoa que vai estar dentro da minha casa. Não é qualquer pessoa que pode estar trabalhando comigo, seja o que for. Mas eu não sou obrigado a ficar dando ideia para ninguém, não. E Sansão, mesmo ela fazendo tudo isso, ele estava tão cego de paixão que ele não percebia que Dalila estava tramando ali a sua queda. Quantas pessoas têm planejado a sua queda? Quantas pessoas têm colocado um tapete vermelho para você? Quando você bota os dois pés, pá, ele puxa o seu tapete de uma vez, você nem vê de onde veio. Puxa o seu tapete e ri da sua cara. E ainda tem coragem de bater no teu ombro e falar assim: eu te avisei. Eu te avisei, não confia. Tem aquela passagem, né? Aquela metáfora do escorpião e do sapo, né? O sapo estava na beira do rio, né? E deu uma enchente, o escorpião estava preso na ilha. E precisava passar para outra banda. Ele virou e falou, né? O sapo: ô sapo, leva eu nas suas costas. Eu sou pequenininho, tal. Falei ao sapo: qual é, senhor? Você acha que eu vou te levar nas minhas costas? Depois você me dá uma picada aí e tal. Não, te dou minha palavra que eu não vou te picar, não. Te dou minha palavra, pode me levar. Ó, você tem certeza? Tenho, não vou te picar, não. Então tá bom, sobe aí nas minhas costas. O escorpião subiu nas costas do sapo. O sapo foi e nadou lá e chegou lá na outra ilha. Quando ele botou o pé no pé, sempre o escorpião crau nele. Aí o sapo falou com ele: ô escorpião, você falou que você não ia me picar. Desculpa, sapo, é a minha índole. A minha índole ia fazer isso. Tem pessoas que você acha que são seus amigos, que são seus chegados, que são seus companheiros, mas a índole da pessoa é ruim. A pessoa que não serve a Deus, a índole dela não bate com quem serve a Deus. Lá em Gênesis fala que o Senhor separou luz de treva. Então treva não é para andar com luz. A gente não tem que dar, mas a palavra diz: ide por todo mundo, ide e pregai o evangelho. Não é caminhar, é ficar andando com a pessoa, não. É pregar o evangelho. Pregou, conheceu a palavra, tchau, ó. Já conheceu. Se veio para o mundo da luz, se veio para o reino da luz, glória a Deus. Se preferiu ficar nas trevas, você vai ficar lá na treva com ele? Até porque se você ficar na treva com ele, você não é luz, você é treva também. Porque luz tem que ofuscar as trevas. Então, essa metáfora do sapo e do escorpião cabe muito para nós nos dias de hoje. Porque hoje em dia você conhece a pessoa, hoje ela já é seu melhor amigo. Já bota dentro da casa, já está almoçando junto, já está, nossa, que cara, é gente boa demais, legal demais, que pessoa bacana. Não é assim não, filho. Não é assim que funcionam as coisas, não. E aí a pessoa te dá uma ferroada e você vai falar: nossa, mas eu não sabia. Sabia sim, sabia. Sabe por quê? Porque pessoas dão sinais. Ninguém consegue, Marisa, ficar com a máscara durante o tempo todo. Uma hora essa máscara tem que cair. Uma hora essa máscara vai cair. E você vai ver quem é realmente a pessoa. E tem muita gente que se faz de cego. O pior cego é aquele que não quer enxergar. É aquele que o negócio está acontecendo na cara dele ali, ele não quer enxergar. Ah, mas eu estou com dó do fulano. Ah, mas eu estou com dó. É um sentimento, eu acho que é um dos piores sentimentos que você tem que ter dos outros. Ter dó dos outros. Esse negócio de ter dó dos outros, não. O servo do Senhor tem compaixão. E ele age para que aquela pessoa conheça o caminho da luz. Não adianta você ficar falando: ai, o fulano, porque o fulano é drogado, eu tenho tanta dó dele, tá? Mas o que você fez efetivamente para tirar ele de lá? O que você fez efetivamente para tirar ele de lá? Você não fez nada. Então você não tem dó nenhuma, você não tem compaixão nenhuma. Eu quero dizer nessa noite, e a palavra vai nos dizer que Sansão, chega num certo tempo, Dalila perturbou tanto ele, ela entrou tanto na mente dele,
ele conta para ela: eu sou nazireu, e nunca passou navalha sobre a minha cabeça. E Sansão tinha 7 tranças. Nunca passou navalha sobre a minha cabeça. E ela vai ali no chamego, no borogodó, faz ele dormir nas pernas dele. E ela chama os filisteus. E vem um cara. Olha só, a gente lê a palavra, a gente acha que é impossível acontecer isso, mas não é. Ele dormindo nos joelhos de Dalila. Vem um camarada e corta as 7 tranças dele. Como é que o cara não acorda? Como é que o camarada não consegue acordar com a pessoa passando a mão na cabeça dele? No mínimo ele imaginou que era Dalila que estava ali, passando a mão no cabelo dele. E aí de repente ela grita: os filisteus estão vindo ali. E ele levanta e acha que está cheio da presença do Senhor. E aí agora nós começamos a nossa pregação dessa noite. Ele acha que está cheio da presença de Deus, só que Deus havia se apartado dele. Deus havia se apartado dele, e se apartou dele. Os filisteus vieram, a primeira coisa que fizeram, juntaram nele, furaram os 2 olhos dele. De um homem forte, que destruía searas, que matava pessoas, passa a ser um moribundo cego, que vai ficar ali, que eles levam ele. A palavra vai dizer aqui, ó, no versículo de número 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarrando-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então Sansão ficou ali, rodando, cego, no moinho. Por quanto tempo não se sabe, mas ele ficou ali. E a gente imagina o que acontece com alguém que era usado por Deus, que era cheio do Espírito Santo de Deus, que quando o Senhor queria fazer prodígios, a força do Senhor vinha sobre ele, e nada poderia com ele. Tem uma passagem que eu não me lembro onde fala que ele pega um portão e corre com um portão por mais de não sei quantos quilômetros. Fala-se que o portão pesava cerca de 600 quilos, e ele corria com esse portão no lombo. Ele, achando que estava cheio do Espírito Santo, ele levanta, e os filisteus os pegam, vazam seus olhos e colocam ele igual um burro, rodando no moinho, rodando no moinho, rodando no moinho. Como eu disse, não se sabe quanto tempo. Mas eu imagino que quando ele perde a condição de nazireu, eu imagino que quando ele perde a presença do Senhor, eu imagino que vem à memória dele tudo aquilo que ele tinha feito para o Senhor. E eu imagino que ele, enquanto ele estava rodando ali em volta daquele negócio, igual um burro ali, rodando, ele devia estar ali: Senhor, lembra de mim. Ô Senhor, lembra das proezas que nós fazíamos juntos. Senhor, o Senhor lembra que eu ia para tal lugar e eu falava do teu amor. O Senhor lembra, Pai, que eu libertei com a tua força o nosso povo, não deixei que os filisteus molestassem o nosso povo. Ô Pai, o Senhor lembra de tudo aquilo que nós fazíamos juntos. Ô Pai, quando o Senhor caminhava comigo, e hoje eu estou aqui com os meus 2 olhos furados, eu estou aqui feito um animal, rodando em volta deste moinho. E eu imagino
que Deus respondia para ele assim, ó, em silêncio. E ali estava Sansão. Ô Senhor, lembra de mim, lembra das coisas que nós fazíamos, lembra disso, lembra daquilo. E até chegar o dia que eles resolvem fazer uma grande festa para poder zombar de Sansão, fazer com que Sansão os divertisse. E a palavra vai dizer que dentro daquela casa havia mais de 3.000 pessoas, entre homens e mulheres, e todos os príncipes filisteus estavam ali. E eles gritavam que Dagon, que era o deus deles, Deus com D minúsculo, havia lhes entregado o seu maior inimigo. Mas mal sabia eles que todo aquele que se levanta através de um Deus falso compra uma briga com o Senhor muito grande, porque Deus abomina a idolatria. E eles eram idólatras, adoravam um Deus com D minúsculo chamado Dagon. E quando levam Sansão para lá, tinha um pajem, né, um moço que carregava ele pelas mãos, né, porque ele não tinha olho, então levava ele para lá e para cá. Chegou lá, se divertiram, cuspiram nele, falaram: aí, seu bocó, você não era o fortão, você não era o cara que fazia de tudo contra nós, faz agora. E Sansão, ouvindo todos aqueles xingamentos, e de repente Sansão fala com aquele moço: me coloca entre as colunas da casa, para que eu possa senti-las. E ali ele fala com o Senhor: Senhor, pela última vez, lembra de quando nós caminhávamos juntos, das proezas que nós fazíamos juntos. Lembra de mim, ó Pai, lembra de mim. A oração que ele fez é outra, mas eu estou falando é que eu imagino que ele falou. Aqui está narrado, mas eu imagino que ele falou mais ou menos assim: ô Pai, me perdoa, tem misericórdia de mim. Aquela voz começa a chegar no ouvido de Deus, aquilo começa a chamar a atenção de Deus. Ô Pai, por favor, me perdoa. Eu sei que eu errei, eu sei que eu não deveria ter ido pelo caminho que eu escolhi, mas eu deveria ter seguido o caminho que o Senhor traçou para mim. Aquilo começa a chamar a atenção de Deus, aquilo vai chamando a atenção de Deus. E a palavra fala que desde o momento que cortaram o cabelo dele começa a crescer novamente. Então subentende-se que o tempo que ele passou ali naquele lugar, o cabelo dele cresceu novamente. E ele fala para o moço: me coloca entre as colunas. E Sansão bota a mão direita numa, a mão esquerda na outra, e a palavra diz que ele abraça-se com as colunas que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava. Lembrando que quando é cortado o cabelo de Sansão, ele perde a presença de Deus. Mas a misericórdia de Deus alcança Sansão naquele momento, e Deus derrama sobre ele novamente o Espírito, e ele derruba aquelas torres e derruba aquela casa. E a palavra vai dizer que ele matou mais pessoas com a sua morte do que em vida. Que lição que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui uma lição muito importante. Deus tem um caminho para cada um de nós, um caminho que é nos levar para próximo dele, caminharmos rumo a ele. Aqui nós somos várias pessoas, cada um tem um talento diferente,
mas todos os talentos vão culminar com uma coisa: chegar ao céu, chegar a Canaã celestial. Uns vão ter salmos, outros vão ter cânticos, outros vão ter profecia, outros vão ter o dom de cura, outros vão ter palavra. Cada um aqui vai ter um talento, mas tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, que temem ao Senhor. Não, vocês não entenderam. Uns têm palavras, outros têm salmos, outros têm cânticos, outros têm louvor, outros têm tudo, mas tudo isso vai culminar na nossa ida para a Nova Jerusalém. Aleluia! Tudo isso vai culminar com nós chegando lá no céu. E lá nós vamos poder, o Senhor vai chegar em nós e vai dizer: o que tu tens nas tuas mãos? Senhor, eu tenho isso aqui, o Senhor me deu tanto, eu estou devolvendo tanto. Senhor, eu tenho isso aqui, ó. Eu preguei para 5.000 pessoas, consegui ganhar, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, 5.000 pessoas. Outro dia eu vi um vídeo interessantíssimo, eu mandei até lá no grupo da igreja. O Senhor de frente com a pessoa, e ele perguntava: fulano, onde estão as 2.590 almas que eu coloquei na tua mão? E a pessoa falava assim: Senhor, mas eu era influência digital, eu era influência, eu não preguei. Não, mas através do talento que eu te dei de influência, você impactou a vida de 2.500 e tantas pessoas. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Fulano, aonde estão as 10.000 almas que eu coloquei nas tuas mãos? Ah, Senhor, mas eu era um simples jogador de futebol. Pois é, mas você jogava no melhor time da terra. As pessoas olhavam para você e se espelhavam em você. Você nunca falou do meu amor. Por causa disso, 10.000 almas perderam a salvação. Então o Senhor, Ele vai nos cobrar isso, irmãos. Ele vai nos cobrar isso. Se você, e é independente ou inerente do cargo que você tem na igreja. É inerente se você é pastor, apóstolo, se você é missionário, se você é presbítero, se você é diácono, cooperador, independente do que você seja, você dará conta dos seus atos aqui nessa terra. Sansão, ele deu conta nessa terra dos atos estranhos que ele escolheu. Ele se namora com uma mulher fora da tribo de Dan, e o que acontece? Justo inimigo de Israel, porque se você prestar atenção no Velho Testamento, o grande inimigo de Israel foi os filisteus. E ele se namora justo de uma filisteia. Por mais linda e maravilhosa que fosse, ela era da turma do inimigo, ou seja, ela era das trevas lá, ué. Mas aí o que acontece? Ele pagou, perdeu os olhos. Perder os olhos não é nada, o pior é perder a presença de Deus. Perder os olhos não é nada. Você arruma um cachorro, você arruma alguém para te guiar, mas perder a presença de Deus, quem é que vai te guiar? Se você perder a presença do Espírito Santo, quem é que vai te confrontar? Se você perder a presença de Deus, quem é que vai derramar amor sobre a sua vida? Lá no final, Deus mostra de misericórdia para com a vida de Sansão e permite que ele mate aqueles príncipes, aqueles plebeus que estavam lá dentro daquela casa. Mais de 3.000 pessoas, entre homens e mulheres. Acreditamos que havia crianças ali também. Ele acaba matando aquelas pessoas porque a força do Senhor vem sobre ele novamente. Nessa noite, eu quero dizer algo para você.
Talvez você olhe e fale assim: nossa, eu estou cansado, eu estou destruído, a minha vida está uma porcaria, eu não tenho nada, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Vales e desertos todos nós passamos. A diferença é com quem você passa no vale. É se você passa sozinho ou se você passa com Cristo ou se você passa com o diabo. A diferença é essa. Deserto todo mundo tem. E deserto não tem nada de escola de crente. Deserto é lugar de intimidade. Intimidade. Quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites ali naquele deserto ali, ó, a palavra vai nos dizer: o que você acha que Jesus ficou fazendo ali? O que você acha que ele ficou fazendo ali? Contando pedra, jogando birosca? Ele estava buscando intimidade com o Pai. Mais intimidade do que ele já tinha. Como homem que ele estava na terra, ele buscava mortificar a carne, para que ele pudesse fazer as grandes obras que ele faria. Jesus não fez obras, irmãos, não é porque ele era Deus, não, porque nessa terra ele estava como homem. Jesus, ele fez grandes obras, porque o tempo todinho que ele estava aqui, ele buscava ter comunhão com o Pai. Ressuscitou morto, porque tinha comunhão com o Pai. Curou enfermos, porque tinha comunhão com o Pai. Expulsou demônios, porque tinha comunhão com o Pai. Porque os discípulos andavam com ele, e teve uma certa vez que eles foram expulsar o demônio não saía. E o que Jesus fala? Essa casta só com jejum e oração. Aí vai o crente lá, acha que está cheio do poder de Deus, acha que está cheio do Espírito Santo, vai lá e bota a mão, fica endemoniado também, porque a intimidade com Deus ali passou longe. Intimidade ali passou longe. Não busca intimidade, não ora, não lê Bíblia, não jejua. Vem para a casa do Senhor porque tem culto. Se não tiver culto, eu vou perguntar por que não veio. Agora eu nem pergunto mais não. Quer vir, vem. Não quer, o problema é teu. Entendeu? Nossa, apóstolo é meio ignorante. Meio? Sou muito mais do que ignorante. Não tem noção. O apóstolo não ama a gente. Ama. E é por amar vocês que eu falo dessa forma com vocês, para que não tenha desvio na conversa. Entendem como eu sou e entendem o que eu falo. O que adianta ficar aqui? Porque Deus, inacessível, onipresente, é aquele que restaura a vida daquele que tropeçou e não sei o que. Não, eu falo o seguinte: Deus tem misericórdia de você quando você cai? Tem, mas Ele quer que você continue caindo? Não. Acho muito mais fácil você entender desse jeito aí, porque eu ficar falando palavra bonita aqui. Precisar falar, eu falo também. Agora, o que adianta eu falar palavras lindas e maravilhosas e pessoas não entenderem? Não, vamos falar o curto e o grosso mesmo. Existe um pregador na palavra na Bíblia, existem dois pregadores que eu acho interessantíssima a forma como eles pregavam. O primeiro é João Batista. Raça de víbora, vocês estão em adultério, vocês têm que consertar. Chamava os outros de raça de víbora. Que lá é chonato, sou fã dele. Mas tinha um outro que pregava tão quanto João Batista, só que ele usava algumas palavras diferentes. Jesus de Nazaré. Pega os 4 evangelhos e lê. Pega os 4 evangelhos e esmiuça eles.
Vocês vão ver o tanto de pancada que Jesus dá no povo ali. Ah, mas Jesus é amor. Não, a Bíblia não fala que Jesus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia não fala que Jesus é bom. A Bíblia fala que Deus é bom. Quando falaram que Jesus é da Bíblia, ele falou: por que você está me chamando de bom? Olha só, Jesus pregava o amor, pregava tudo, mas ele falou mais do inferno do que do céu. Aí ele pega e fala, a pessoa vira para ele: Senhor, mas o Senhor é bom, que não sei o que. Ele falou: parou. Quem te falou que eu sou bom? Bom é meu Pai. Bom é meu Pai. E Deus é bom. Porque Deus permitiu que Jesus viesse morrer nessa terra por mim e por você. Ele é bom. Aí as pessoas ficam trocando alho por bugalho, né? Fala que Jesus é uma coisa e que Jesus é outra. Jesus veio aqui mostrar para nós que existe redenção, que existe justificação, que existe, que Ele é o advogado, que Ele que nos livra lá no momento que o diabo vai lá no céu falar: a Lária fez isso e isso. O Léo fez isso, mas não é eles lá que estão lá na igreja, lá na mídia, filmando lá o pregador, não sei mais o que. E aí Jesus pega e entra: cala a boca, eu morri por eles. O meu sangue foi vertido na cruz por eles. E quando você vai orar e não tem nenhuma palavra para falar, aí vem quem? O Consolador. Cata cada lágrima sua e leva. E cada pingo daquele lá tem um grito de socorro ali. E tudo isso chega nas mãos de Deus. Deus é bom. Jesus é justo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o Espírito Santo, além de ser o grande agente do confronto, porque o Espírito Santo, ele é o agente do confronto. É ele que vai confrontar quando você pecar. É ele que vai mostrar para você: você está pecando, você está no caminho errado, eu estou te mostrando algo, você está indo para o outro lado aqui, Uma coisa é o Espírito Santo habitar em mim, outra coisa é o Espírito Santo estar sobre mim. Sansão, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele fazia todas aquelas peripécias. Quando o Espírito Santo se afasta dele, ele vira um ser normal. Quando o Espírito Santo habita em mim, o fruto do Espírito é gerado em mim. E eu deixei de ser comum, meu irmão. Eu deixei de ser comum, porque ele habita em mim. Agora, eu posso estar assentado na assembleia e no momento de oração o Espírito Santo vir sobre mim e Deus me usar numa cura, usar numa outra coisa, determinadas coisas. Agora, o que é melhor? Ele habitar em mim ou esporadicamente ele estar sobre mim? É lógico que é habitar em mim, mas para ele habitar em mim, a casa precisa estar limpa, porque se ela não estiver limpa, não tem como. Por isso ele é o agente do confronto. Por isso que ele nos diz, por isso que a palavra nos diz que ele é sensível e que você pode entristecê-lo. Você já parou para imaginar o que é entristecer o Espírito Santo? Quem aqui pode me dar um exemplo aí do que é entristecer o Espírito Santo?
Blasfêmia, você já perdeu a salvação, se você blasfemar. Entristecer o Espírito Santo é quando ele bota na tua cara a porta certa para você entrar, você entra na errada. Entristecer o Espírito Santo é quando você fala mal do teu irmão, ao invés de orar com ele. Entristecer o Espírito Santo é quando você dá lugar ao diabo na sua vida, ao invés de dar lugar a ele. Quando você escuta o diabo e não o escuta. Entristecer o Espírito Santo é quando você não dá a honra que pai e filho merecem. Entristecer o Espírito Santo é quando você se torna um crente institucionalizado. Você vai na igreja por causa da placa da igreja, porque lá é legal, porque tem um negócio de LED ali, tem não sei o que, tal. E você não vai para ter comunhão com ele, porque antes de você chegar aqui, ele já está aqui. Entristecer o Espírito Santo é quando você deixa o mal falar mais alto do que o Senhor. A blasfêmia é o pecado que não tem perdão. Por isso que o próprio Senhor mesmo diz: blasfemar contra ele, meu amigo, é inferno, é lago que arde com fogo e enxofre, porque não tem perdão. Sabe por quê? Porque se ele é que te convence do pecado, como que você blasfema contra ele? E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É algo que ele está fazendo e você fala: não, aquilo ali é diabo, aquilo ali é demônio que está fazendo aquilo ali. Aí o apóstolo sempre ensinou o que aqui? O que eu não conheço, eu não julgo. Porque às vezes tem uma pessoa cheia do Espírito Santo ali, sendo usada por ele, e você fala que é o diabo. Acabou para você, meu filho, você blasfemou. Você pode ganhar 1 milhão de almas depois, a sua vai para o inferno. E as pessoas precisam aprender isso, porque tem muito crente blasfemando contra o Espírito Santo. Eu fui visitar uma pessoa há pouco tempo atrás, e eu tenho a conjectura comigo o seguinte: o Espírito Santo, ele vai agir aonde ele tiver liberdade. Aonde ele tiver liberdade. Lá no seio de macumba, lá, o cavalo lá que recebe a entidade, lá que recebe as coisas lá, ele vai descer se ele tiver liberdade lá. Se ele não tiver liberdade lá, ele não desce lá. Apóstolo, é doido? O que você está falando? Bota um crente lá dentro para você ver se desce alguma coisa lá. Bota um servo do Senhor fiel lá dentro, ver se desce alguma coisa lá. Desce nada. Não desce. Crente, obediente, fiel e com autoridade. Põe ele lá dentro, ver se desce alguma coisa lá. Não desce nada. A mesma coisa é a igreja. Se o Espírito Santo não tiver liberdade dentro da casa do Senhor, ele não vai estar ali. Apóstolo, mas a Bíblia fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Mas e se todos que estiverem aqui não estiverem num só pensamento? De adorar o Senhor, de cultuar o Senhor. Um está pensando no futebol, o outro está pensando na piscina, o outro está pensando no bolo que vai comer na hora que chegar em casa, o outro está pensando que tem que ir embora a pé, o outro está pensando não sei o que, o outro está pensando na namorada que vai vir, o outro está pensando não sei o que. Está cultuando? Não está. Então o Espírito Santo não vai estar agindo ali. Pode agir tudo que for, toda a carnalidade, menos o Espírito Santo está agindo aqui. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Perder a presença do Senhor é muito pior do que perder qualquer coisa na sua vida. Perder a presença do Senhor é certeza de condenação ao inferno. Perder a presença do Senhor é ter certeza que sua casa é uma bagunça. Perder a presença do Senhor é você ter a certeza que aonde você vai não te olham com olhos de cristão, mas vão te olhar sempre com olhar de julgamento.
Porque quando a presença do Senhor é na sua vida, quem te justifica é Ele. Sansão, a palavra fala que então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Sepultaram Sansão junto com seu pai. Agora, Sansão precisava morrer com a idade que morreu? Ou ele poderia ter muitos mais anos de vida? Poderia. A palavra do Senhor diz que Saul, ele julgou Israel durante mais de 30 anos, 30 e poucos anos. E Davi, ele foi ungido com 16 para 17 anos. Mas Davi só assumiu o trono de Israel quando ele estava preparado, quando ele era homem feito. Eu já expliquei aqui que lá naquele tempo a idade de um homem feito era 30 anos. Por que o ministério de Jesus começa aos 30 anos? Os discípulos de Jesus eram todos novos, mais novos. Pedro era o único que parava em idade, ou talvez fosse mais velho que Jesus, porque tem uma passagem que Jesus manda ele lá na boca do peixe, pegar o peixe e pagar o tributo. Só pagava o tributo quem tinha mais de 30 anos, era considerado homem. Eu quero perguntar para você nessa noite: que idade espiritual você tem? Qual que é a idade espiritual que você tem? Talvez você está na igreja há 1 ano, 6 meses, 10 anos, 50 anos, 20 anos, 30 e tantos anos que nem eu, e talvez você tenha uma maturidade espiritual de uma criança de 5 anos de idade. Escutou a palavra, mas nunca ouviu a palavra. Escutou, mas nunca ouviu. Trabalhou na igreja, fez isso, fez aquilo, mas tua idade espiritual é infantil. Nós devemos ser prudentes e termos um coração como as crianças, porém não viver como as crianças, porque senão quem vai pregar o evangelho? Porque senão quem vai sair de casa e ir do outro lado da cidade pregar para as prostitutas, para os ladrões, para os afeminados? Quem é que vai? Você acha que uma criança do tamanho da Manu, do tamanho da Melissa, vai chegar lá e vai pregar a palavra? Elas conhecem aquilo que nós ensinamos para elas, mas profundamente na palavra não, elas não são profundas na palavra. Ah, mas o Espírito Santo usa mesmo, eu já vi usar. Mas então o que você está fazendo aqui? A pergunta é essa: qual é a tua maturidade espiritual? Tem gente que por qualquer coisinha borocochô, qualquer situaçãozinha, porque não sei o que, tá dodói daqui, tá dodói dali. Isso é infantilidade. E as pessoas para quem você prega o evangelho veem isso em você. Elas veem isso em você, bem na sua cara. Porque você prega uma coisa, mas vive outra totalmente diferente. Você prega que Jesus salva, cura e liberta, mas não crê na cura, não crê na libertação. Porque se você cresce, o primeiro que tem que ser liberto somos nós, a começar pela minha vida. O primeiro que tem que ser liberto aqui sou eu. Agora a palavra diz que nós temos que buscar a estatura de varão perfeito. Mas tem gente que acha que a estatura de varão perfeito é ser anão.
Jesus não era anão. Nada contra os anões. Eu estou falando uma metáfora aqui. Jesus não era anão. Jesus não era anão. Se a palavra diz para nós buscarmos a estatura de varão perfeito, o Senhor está falando em santidade. Temos que deixar as meninices de lado. Essa meninice de Sansão, que lhe custou os olhos, lhe custou anos lá, igual um burro lá de carga com a cangaia na cacunda lá rodando. Lhe custou o choro dos seus irmãos, lhe custou uma porção de coisa, mas ele só foi entender o que ele tinha perdido quando ele estava lá sozinho, igual um burro rodando em volta daquele moinho lá, quando ele percebeu que ele não tinha mais a presença de Deus, quando a presença não estava mais nele. Então abre o olho, crente, porque se o Senhor desviar o olhar de você por 1 milésimo de segundo, você cai no chão e não levanta. Se o Senhor não tiver misericórdia da tua vida, você cai e não levanta mais, e o diabo está doido para ver a sua queda. É isso que ele quer: roubar, matar, destruir. E às vezes você pensa que o matar é o matar fisicamente. Não é não. Para ele a sua morte espiritual vale mais do que a sua morte física. Porque se ele matar você espiritualmente, você arrasta um monte com você. Entenderam ou não? Sim ou não? Se você morre espiritualmente, e eu não vou dizer que dentro da igreja não tem pessoas que já estão mortas. Tem pessoas dentro da igreja que já estão mortas espiritualmente. Ela não tem lugar para ir domingo, ela não tem lugar para ir sexta-feira. Vou para a igreja, porque lá eu encontro o irmão, encontro o outro, bato um papo como anjo e tal, ouço a palavra, canto, mas já morreu, faz tempo. Apóstolo, mas a palavra fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Sim, mas tem gente que optou por morrer espiritualmente, optou por ser o que eu tenho dito aqui já há alguns dias, optou por ser um crente institucionalizado. Ele ama a placa, mas é incapaz de liberar perdão sobre a vida do seu irmão. Esse crente já está morto mesmo, e o diabo dá risada da vida dele. Os púlpitos estão cheios de pastores que estão mortos e estão levando a igreja a morrer também. Apóstolo, o senhor é doido? O senhor está falando? Não, eu falo que eu corto na própria carne, eu não tenho medo disso não. Eu corto na própria carne, porque eu sei o pastor que eu sou. A gente vê lugares aí onde ninguém dá um glória a Deus. A gente vê pessoas pregando, pega um livro lá de não sei quem, você não sabe nem quem que é, e fica lá e tal, e pá, e não prega a Bíblia. É a Bíblia que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a Bíblia que diz isso. Tem gente que sobe no púlpito e quer contar a história da vida dele, não sei o que eu era assim, assado. Eu acho interessante, tem umas pessoas que contam uns testemunhos meio esquisitos, eu não gosto nem de ouvir. A pessoa conta 50 minutos um testemunho de tudo que o diabo fazia na vida dela, e 5 minutos que Deus fez. Não perco meu tempo de ouvir isso não. Eu estou lá preocupado com o que o diabo fez com a vida da pessoa? Estou preocupado com o que Deus fez, velho. Estou interessado no que Deus fez. Porque o diabo fez isso, eu era cavalo do diabo, o diabo montava nas minhas costas, eu não sei o que, eu não sei daqui das quantas, eu não sei mais o que lá mais, então, aí você está lá, e aí, que hora que Jesus entrou nessa história aí, e tal, e não sei mais o que, e papapá, aí dá vontade de chamar o pastor Rodrigo, né, porque o pastor Rodrigo manda sair do púlpito na hora. De vez em quando precisa ter uns pastor Rodrigo.
Pastor Rodrigo, ô irmão, te deu oportunidade ainda para você cantar, orar, ler Bíblia, não. É uma oportunidade só. Ele fala desse jeito, rasgado. Aí a pessoa vai e conta 1 hora do que o diabo fez na vida dela. E depois fala assim, aí um dia o meu irmão pregou para mim, eu aceitei Jesus, Jesus mudou minha vida. Tá, mas e daí para frente? Não tem nada para falar não. Será que realmente você aceitou Jesus mesmo? Será que realmente o Senhor se fez presente na sua vida? Eu vou dizer algo aqui, vamos encerrar por aqui. Eu converti em 1989 e eu conheci um evangelho e uma igreja bem diferente do que é pregado hoje, muito diferente do que é pregado hoje. No meu tempo as igrejas não ficavam vazias como nós estamos aqui. Eu me lembro que nós éramos uns 80 jovens. Eram uns 80 jovens, mais ou menos. Todo domingo nós cantávamos na igreja. Eu me lembro que no carnaval nós íamos para o retiro, e era culto de manhã, tarde livre, culto à noite. Culto de manhã, louvorzão à tarde, culto à noite. A gente se retirava realmente da cidade, ia para outra cidade, dormíamos nas escolas, fazíamos evangelismo. Sou de um tempo que o pastor subia no púlpito e ninguém dava um pinho na igreja, a não ser glória a Deus. Quando um dava um glória a Deus, pegava fogo na igreja. Eu sou desse tempo aí. Eu não sou do tempo de parede preta, amarela, verde, azul. Eu sou do tempo de igreja assim, ó, pintado de branco. Sou desse tempo aí, ó. Um relógio ali do lado, pra você ver a hora pra você e tal. O púlpito menor do que isso aqui. Tal. Sou do tempo de ter 2 torres de som, tendo um teto assim, de um lado e do outro. E podia abrir o som mesmo, que nem tinha negócio de chamar a polícia. Eu sou desse tempo de crente aí. Eu sou de um tempo de crente que o pastor estava pregando aqui e caiu endemoniado lá na esquina. Só de ouvir a voz dele. Eu sou desse tempo de crente. Eu não sou do tempo dessa crentalhada Nutella de hoje, não. Qualquer coisinha o beijo cai, qualquer coisinha eu quero ir para outra igreja, porque essa igreja aqui não está me servindo mais, qualquer coisinha quer sair, quer ir. Esse povo aí a gente já conhece. Eles ficam 4, 5 meses e vai embora. A gente já conhece eles. Então não dou nem muita ideia para eles não. A gente já sabe como é que é. Eles ficam 4 meses aqui, 4 meses ali, 4 meses acolá, 4 meses lá, daí a pouco você sabe que está desviado. Sabe por que são assim? Falta disso aqui, ó. Falta de Bíblia. Na hora que os pastores começarem a pregar a Bíblia, começar a pregar o que está aqui, o mundo começa a mudar. Enquanto ficarem pregando essas metáforas, essas coisas que não tem nada a ver com Bíblia, vai se criando crentes fracos. E eles existem. E eles puxam aqueles que estão no caminho certo para trás. A Bíblia fala: levai as cargas uns dos outros. O que quer dizer isso? Na hora que o irmão está ali, que ele está meio fraquejando, você chega lá e dá uma força para ele, mas não é carregar ele não, senão nem você nem ele vai. Então você tem que fazer a diferença. Se você não fizer a diferença, meu irmão, outra pessoa vai fazer. Você vai ficar aí moscando. Na sua oração, você tem que orar e pedir a Deus: prepare a minha vida para subir com o teu filho Jesus Cristo. Se você não ora desse jeito aí, meu filho, você está perdendo uma grande oportunidade de deixar Deus entrar e mudar a tua vida. Entrar e mudar a tua vida. A Bíblia não fala que Ele está à porta. É você que tem que abrir. Não é o apóstolo, não é a apóstola, não é o presbítero, não. É
Você que tem que abrir. E eu quero dizer uma coisa para encerrar de vez a nossa homilia dessa noite. Uma coisa é você perder as forças. É você perder as forças. Você lutou uma batalha e você cansou. Isso é inerente de qualquer um, minha, de qualquer pessoa. Agora, uma outra coisa é você fracassar. Se você perder as forças, a alegria do Senhor é a nossa força. Você recupera as forças. Agora, se você fracassar, o diabo vai imputar na tua vida que você é um fracassado. E você vai abraçar esse rótulo de fracassado. E você vai ser um fracassado para sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.